lá, nessa aula de hoje, vamos trabalhar com os conceitos da avaliação formativa mediadora e o acompanhamento das aprendizagens, né? Então, essa perspectiva, ela sugere um movimento de interlocução entre professor e estudante, como já vimos tratando nas aulas anteriores, e no estudo clássico de Jussara Hoffmann, ela traz a ideia da provocação, da mudança de uma avaliação classificatória e sentensiva para uma avaliação de processo. Então, nesse sentido, a gente tem a dúvida e o diálogo como as premissas básicas das formas de avaliar, né? E isso implica numa saída de transmissão e reprodução para um ciclo de troca, de reflexão sistemática acerca da prática e de relações sociais interativas vividas intensamente no cotidiano da escola. Então, nesse primeiro slide, vocês estão aí com algumas questões que eu penso que precisamos nos fazer enquanto professores, se queremos de fato acompanhar as aprendizagens dos nossos estudantes e isso ter um retorno importante para a rede em termos das políticas educacionais. Primeiro, eu preciso saber quem são os meus alunos. Eu tenho delimitado um perfil desses meus estudantes, eu sei de onde eles vêm, onde eles estudaram, quem são os seus responsáveis, né? O que é que ele gosta de fazer, o que é que eles já sabem em relação ao que eu quero ensinar, né? Então, um diagnóstico inicial do que eles já aprenderam na escola, que experiências eles tiveram, né? E é muito interessante quando eu estava pensando nessas questões iniciais para pensar no perfil do meu estudante que eu vou acompanhar, porque muitas vezes a gente sabe tão pouco dos nossos estudantes, a gente tem alguns chavões que a gente usa, né? Na noite é o aluno trabalhador, né? Eu ensino de manhã, todos os meus alunos são trabalhadores, trabalham tarde e noite, né? Quando eu era na educação básica também, era a mesma coisa, às vezes o aluno dormindo na carteira e eu: o que está acontecendo? Você está dormindo? Não, professora, porque eu trabalho a noite inteira com o meu pai num bar e aí, quando eu chego de manhã na escola, estou morto de cansado. Então, veja que a gente precisa saber que experiências eles têm antes da escola ou durante a escola, né? O que é que eles são capazes de aprender? Se a gente pensar, né, eu brinco muito dizendo que tudo eu pergunto aos universitários, vocês podem também perguntar aos seus estudantes, porque certamente eles sabem muitas coisas que a gente, professor, porque está voltado apenas para o formal, não sabe. Então, o que é que eles sabem que podem nos ensinar? O que é que eles podem trazer para a escola? Quais são os interesses, né? A gente sabe que se hoje, com as tecnologias, eu fico impressionada com a forma como eles usam, com a naturalidade, com a espontaneidade, com a criatividade que eles desenvolvem, 1000 recursos que a gente nem sabe que existiam no celular, por exemplo, né? Então, esses interesses, eles precisam se compatibilizar com os estilos de aprendizagem que eles têm e a gente, ao invés de ficar nessa luta insana com as tecnologias ou com o mundo lá fora que fica chamando para que eles interajam, a gente precisa trazer esses elementos para os estilos de aprendizagem. Como é que ele aprende mais? É gravando? É falando? É escrevendo? Eles se comunicam o tempo inteiro hoje, né? Então, como é que a gente pode usar isso da comunicação para um estilo de aprender, né? Como é que eles estão se desenvolvendo nas aprendizagens? Então, eu acho que esse perfil inicial dos estudantes é muito importante que a gente saiba, porque muitas vezes, e eu já fiz muito isso como professora, eu não estou dizendo como se eu estivesse isenta disso, não, eu fiz muito isso. Você chega, coloca o nome, a sala, a disciplina que você vai dar, o programa, né? A gente vai muito arrumadinha e a gente não sabe quase nada deles. E eles chegam cheios de expectativa de saber sobre nós também. O que é que a gente se interessa, o que é que a gente gosta, como é que a gente o que dizem sobre nós, né? Então, a gente precisa ter essa composição do perfil dos estudantes, deles também saberem sobre nós, né? Para poder pensar de como acompanhar essas aprendizagens, né? Uma coisa muito importante a gente pensar, não é só porque a rede quer monitorar e quer melhorar os seus índices, não. Porque o aluno mudou. Hoje a gente tem um aluno, às vezes, o aluno é disperso porque o mundo é tecnológico e veloz.
É verdade. Então, a impaciência, a rapidez com que eles querem as coisas, às vezes a monotonia da sala de aula, da voz única do professor, tudo isso interfere na nossa mediação e no nosso acompanhamento, né? Se tem um tempo escasso hoje para planejar e avaliar as nossas aulas, é verdade, todos nós professores temos múltiplas tarefas, múltiplas demandas, né? Não só da ordem acadêmica, mas também pessoal, e aí isso às vezes não sobra o tempo, né, para planejar e avaliar como a gente gostaria, né, com a dedicação, com o retorno, com o feedback, para cada aluno em particular. O quantitativo de alunos em sala também sempre é uma preocupação e um motivo para a gente pensar se eu avalio mais e melhor se eu tenho menos estudantes. Quanto mais estudantes eu tenho na sala de aula, menos eu posso acompanhar essas aprendizagens desses estudantes, né? Um outro obstáculo também para esse acompanhamento direto são as questões físicas mesmo da sala de aula. Às vezes a gente tem salas extremamente desconfortáveis, a gente tem salas que a gente não pode nem circular, né, na sala de aula, e isso é um obstáculo de fato físico e é permanente, porque aí eu vou ficar sentada, dando a minha aula e procurando um lugar mais ventilado, né? Então, todas essas condições de trabalho, elas interferem nos resultados. E para eu acompanhar o sistema, eu preciso pensar nesses motivos da prática que vão interferir no acompanhamento e na avaliação que eu vou desenvolver, né? Então, se eu penso numa avaliação extremamente tradicional, simples, direta, imediata, porque eu vou transmitir minha aula e isso vai repercutir na avaliação, nas provas que eu vou aplicar, nas provas que eu vou corrigir e registrar. Isso é muito simples e muito distante da avaliação que eu estou dizendo de acompanhamento e monitoramento das aprendizagens, que é aquela que o diálogo é o veio central de construção dessa relação, né? Então, eu estou pensando no diálogo com o estudante, eu estou pensando numa ação pedagógica reflexiva e ativa, eu estou pensando em ressignificar a minha prática e, para isso, eu preciso, sim, de condições de trabalho, né? O professor não faz isso sem condições de trabalho. E aí, muitas vezes, o professorado faz o miudinho que ele já domina, que já sabe dessa aplicação de provas massivas de correção, porque exatamente é difícil ter essa prática interativa e dialogal, né? Então, numa perspectiva formativa de acompanhamento, eu preciso ter alguns delineamentos bastante claros, né? No slide agora, vocês vão ver que eu preciso ter a clareza para que avaliar. Eu preciso saber o que é avaliar, eu preciso saber o que avaliar, eu preciso saber quando avaliar e eu preciso saber como eu vou avaliar e o que é que eu vou fazer com o resultado da avaliação, né? Não é somente a aplicação, mas é todo esse retorno. Então, em primeiro lugar, eu penso que a gente precisa pensar nessa perspectiva formativa e mediadora, uma avaliação que exige uma ação reflexiva. Essa ação reflexiva exige o tempo pedagógico do docente para ele se debruçar sobre a produção do conhecimento, para poder encaminhar esse estudante no sentido da superação das suas fragilidades e no enriquecimento do seu saber. Então, de uma maneira propositiva, eu poder sugerir o que é que eu vou fazer com o que o aluno não me apresentou ou ainda tem a construir. Eu preciso analisar as incompletudes do seu pensamento, da sua argumentação, para poder desenvolver atividades que favoreçam esse desenvolvimento. Eu preciso pensar na natureza do erro cometido, para saber em que ponto esse erro ele vai me sugerir o que é que o aluno está pensando, porque a sua performance de superação dessa fragilidade ou dessa lacuna, ela só vai acontecer se eu favorecer com estratégias didáticas aproximadas, apropriadas, melhor dizendo, né? E aí, como é que eu penso que eu posso favorecer a aprendizagem dos meus estudantes, né? Eu tenho pensado muito sobre isso e cada vez mais eu tenho feito planos de trabalho interativos em que eu possa orientar e sugerir novas leituras, novas explicações sobre o que já fiz, porque muitas vezes a gente
faz o nosso plano de trabalho, a gente delimita o que vai trabalhar no livro didático, nos textos que vai trabalhar, nas atividades que vai trabalhar, e aquilo ali fica rígido. E quando o aluno nos retorna com a sua produção, a gente não se debruça sobre essa produção para pensar, olha, eles ainda não conseguiram, o que é que eu tenho que fazer a mais? O que é que eu tenho que retomar do meu ensino? O que é que eu preciso redirecionar? Então, isso eu acho que a gente precisa reaproximar esses processos de investigação, né? É o que os teóricos da educação têm chamado o professor pesquisador, sobre a sua prática. Cada um de nós ter como pauta essa aproximação das respostas que os alunos nos dão para a gente reorganizar o nosso ensino, né? Então, se essa ação ela é pedagógica e relacional, eu preciso pensar numa ação pedagógica que leve à construção de novas estratégias de ensinagem, como diz Anastasio. Eu preciso pensar de um aprofundamento teórico que permita analisar e reformular esse ensino, mas eu preciso também, na dimensão relacional, pensar no caráter socioafetivo que mobilize a sensibilidade e as interações que favoreçam essa aprendizagem. Então, nessa prática de acompanhamento, que é mais ampla do que monitorar apenas os resultados, ela é de monitoramento das aprendizagens. Se a proposta não é de medição, de classificação, de controle ou de competição entre as escolas, os estudantes e os professores, esse meu aluno é um aluno ativo. Ele não é um aluno que vai ouvir, vai reproduzir ou produzir resultados. Embora a lógica capitalista seja essa, a gente quer professores comprometidos com os estudantes que possam não apenas pensar nesse horizonte a ser alcançado na meta do ranqueamento, mas pensar nas metas do sistema como uma construção, de fato, de um desempenho exitoso do meu estudante. E aí no slide a gente tem um outro questionamento, né? Para que avaliar? Né? Então, quando a gente pergunta para que avaliar, eu preciso pensar que eu preciso saber de onde é que eu vou partir enquanto professor. Qual é o diagnóstico dessa minha turma? Não para sentenciar os meus estudantes e dizer o que eles não vão poder seguir ou o que não vão progredir, mas onde eu vou começar o meu ensino. Eu preciso identificar o que é que eles já sabem, então esses conhecimentos prévios. Não necessariamente sistematizados, mas eu preciso saber. Eu preciso relacionar esses conhecimentos com os meus critérios, porque às vezes não é só o que a rede vai apontando como diretrizes. Né? Nas matrizes curriculares a gente segue, mas tem também o que você, enquanto professor, acredita que você não pode abrir mão desse seu critério, que é fundamental e é o que garante a autonomia de cátedra. Né? Tem coisas que o professor vai delimitar para fazer parte da sua prática, né? Porque isso faz parte do seu compromisso ético na profissão docente. Né? Então, a despeito da conjuntura adversa a essa autonomia docente, eu defendo que necessariamente os professores precisarão saber aonde eles querem chegar, que cidadão é esse que eles querem trabalhar. Né? E isso eu fico me lembrando, eu li recentemente um discurso de Miyakoto, numa aula em que ele recebeu o escritor que recebeu o prêmio de doutor honoris causa na Universidade de Coimbra, e ele dizia assim, olha, eu estou muito chateado com esses títulos, eu ando muito chateado com esses méritos que a educação anda perseguindo. Eu acho que a gente precisa perseguir a formação do cidadão que seja digno, honesto, trabalhador, e não essa luta pelo empreendedorismo, pelo grande empresário, pelo sucesso, que como, né, a gente sabe que a sociedade não tem esses lugares para todos. Né? Então, a gente garantir que essas pessoas sejam felizes, dando sempre o seu melhor, não importa o que eles estejam desenvolvendo, parece-me que é uma boa premissa para a gente verificar nesses objetivos a atingir. Eu tenho isso como meta e queria que vocês também pensassem sobre isso. Então, para que avaliar? Eu preciso avaliar para poder adequar o meu planejamento para ajudar o processo de construção do meu estudante. Eu não posso pensar porque o aluno é do 4º ano, é o aluno do 5º ano, é o aluno do 2º ano e eu tenho aquilo fechado. Não, eu preciso adequar. Do jeito que o meu aluno chega, eu preciso fazê-lo chegar a esse patamar que é exigido pelas matrizes daquele ano. Né? Então, a exigência é legal.
mas eu preciso identificar o que é que ele tem, o que é que ele traz, o que é que ele apresenta para poder ajustar o meu processo ao processo desse estudante, para poder dar o suporte pedagógico a partir das suas produções. Porque não é apenas o que eu planejei, o que eu pensei enquanto professor, mas, sobremaneira, é pensar o que vai ajudar o desenvolvimento daquele estudante. E aí eu posso pensar numa construção da aprendizagem a partir de um ensino que seja um ensino de interlocução. Porque, segundo os contextos do estudante, eu preciso trabalhar nesse processo e não apenas no produto final. Então, esse acompanhamento é um acompanhamento que eu digo que é um acompanhamento, primeiro, de reconhecimento do estudante. Eu preciso saber quem é esse meu estudante, identificar o que é que ele se assemelha com outros que eu já tive, com outros da sala, o que é que ele tem de diferença, qual é o jeito dele aprender. E aquele coletivo da minha sala, como é que aquele coletivo aprende? Né? Esse é um trabalho enorme que a gente tem. Né? Quando termina cada aula, você parar e pensar, o que eu planejei foi adequado? Como é que eu posso repensar? Né? Como é que eu posso redimensionar? É pensar nos jeitos de conviver, que às vezes são extremamente diversos do que a gente está acostumado, né? Do que a gente gostaria, das formas polidas, das formas civilizadas. Né? Então, a sociedade em permanente mudança e transformação, às vezes, tem formas abreviadas, aligeradas, rudes, né? De relacionamento, e as pessoas naturalizam isso. E, às vezes, os professores, por serem oriundos de outros estratos sociais, por não conhecerem as realidades onde as escolas se inserem, por terem uma relação distante com o que está acontecendo na realidade social, muitas vezes os professores têm um estranhamento muito grande em relação a essa forma de convivência. E isso, muitas vezes, cria uma barreira que só dificulta as aprendizagens. Então, eu penso que para desenvolver essa autonomia docente, ela é fundamentalmente alicerçada nessa construção da socialização que a gente tem com os nossos estudantes. Eu preciso saber quem são eles, que produção eles realizam, que leituras eles fazem no mundo, que criticidade ele faz em relação a esse mundo em que ele se insere, o que é que ele considera que é importante e o que não é importante, que áreas e que dimensões da vida ele privilegia, né? Porque às vezes a gente cria impasses e conflitos com os estudantes por essas diversas maneiras de ver o mundo, de estar e de conviver no mundo, e isso às vezes cria obstáculos extremamente profundos e removíveis em relação ao acompanhamento da aprendizagem. Eu penso que essa construção do conhecimento, ela precisa sim focar na participação, ela exige a disciplina acadêmica, porque também não pode ser do jeito só dos estudantes, né? A gente precisa ensinar esse jeito acadêmico, que é a disciplina, que é o tempo, que é a organização, que é os modos, de fato, de se relacionar com o conhecimento. Porque a dispersão, a forma pouco organizada de se trabalhar com o conhecimento formal, ela não produz resultados tão interessantes, né? Então, muitas vezes, o estudante não considera a anotação que o professor dá como um retorno importante para a sua construção, porque isso não é dito, e eu prefiro gastar, e eu gasto esse tempo da aula para dizer a cada um o que foi que eu observei da produção, o que é que essa produção tem ainda a ser completada, e ouvir deles o que é que eles dizem. Ah, professora, dá? Tem uns que dizem, ah, professora, dá para tirar 7? Né? Isso desde o tempo, eu me lembro da Escola Soares Dutra, que eu fazia essa devolutiva. Professora, eu já passei, isso é bobagem. Né? E eu dizia, não, esse é o seu melhor. Né? Então, eu penso que essa construção ela é muito complexa, e essa aprendizagem, como ela vai acontecer em espiral, sempre os alunos vão estar num crescente, né? A gente tem que pensar como Vygotsky que essa interação entre os seres humanos ela é fundamental. Se a compreensão é sócio-histórica e cultural, eu preciso conhecer a cultura desses estudantes, eu preciso saber o tempo histórico em que eles se situam para poder fazer essa troca, mediando e regulando as suas aprendizagens. Então, o acompanhamento, para mim, é muito mais um acompanhamento de regulação das aprendizagens
do que o monitoramento técnico dos índices das estatísticas, né? Então, a reflexão sobre a prática, a aprendizagem processual, que vai dizer qual é a intervenção que eu preciso garantir enquanto professora. Então, essa avaliação formativa, ela é reguladora da aprendizagem, e quanto mais significativas forem essas aprendizagens para os seus estudantes, mais a gente pode dizer que tem uma matriz de acompanhamento e de diálogo, né? Porque isso vai fazer a diferença para a gente pensar em como vai ensinar, né? Nessa perspectiva de acompanhamento e diálogo, eu gosto muito de uma citação de Perrenot no livro Sociologia do Fracasso, quando ele diz que a avaliação mediadora é aquela que ajuda o aluno a aprender e o professor a ensinar. A ideia básica é bastante simples. Ele diz que a aprendizagem nunca é linear. Ela procede por ensaios, por tentativas e erros, por hipóteses, recuos e avanços. Então, o indivíduo aprenderá melhor se o seu meio envolvente for capaz de lhe dar respostas e regulações sob diversas formas. A identificação dos erros, as sugestões e contra-sugestões, explicações complementares, revisão das noções de base, o trabalho sobre o sentido da tarefa ou sobre a autoconfiança. Então vejam que Perrenot está falando que o foco não é só no estudante nem na sua aprendizagem, mas o foco é simultaneamente no professor, no aluno e no saber. Portanto, uma ação interdisciplinar em que o professor intervém com as situações didáticas e novas situações didáticas a partir do que ele observa sobre o estudante. Os erros se tornam erros construtivos, porque é a partir do erro que o professor sabe e a frequência desses acertos e desses erros sabe que o aluno ainda precisa complementar e vai criar no seu ensino possibilidade de superação das dificuldades que foram diagnosticadas. Então, a ênfase é num processo aberto, negociado e inclusivo que vai levar ou vai possibilitar o estudante a uma construção qualitativa, participativa, permanente e coletiva, né? Porque nesse caso os sujeitos aprendentes eles não vão apenas desenvolver os conteúdos formais, mas essas aprendizagens elas vão desenvolver o que eu acho que é mais importante, que é essa autonomia intelectual e moral, exatamente o sentido de autoria diante da vida, né? A outra questão que a gente se fazia é o que é que eu vou avaliar nesse acompanhamento, né? Então eu vou avaliar essa construção das aprendizagens, eu tenho que trabalhar com o desempenho dos professores, dos estudantes, mas eu também preciso pensar no desempenho dos professores a partir das condições que são dadas. Então, eu não estou dizendo que isso é uma situação homogênea para todos os estudantes ou para todos os professores. Por isso que a gente precisa pensar nesses resultados a partir das condições que são dadas àqueles professores. Professor lá de uma escola da zona rural, que não tem as condições ou as oportunidades de escolhas que um professor de um centro urbano, de uma zona mais privilegiada tem, eu preciso analisar de maneira contextualizada, para poder regular esse percurso de aprendizagem do estudante, mas também da prática dos professores em direção ao seu desenvolvimento. As políticas públicas de monitoramento da aprendizagem, de avaliação da aprendizagem, elas precisam exatamente ir na direção de acompanhar esses percursos e essas trajetórias. Eu não posso pensar quem está ranqueado em qual lugar apenas. Eu preciso pensar esse lugar no ranking, ele ocorreu a partir de que condições de trabalho, de que condições dos meus estudantes. Então, eu estou falando de uma abordagem metodológica de natureza qualitativa e interpretativa. Isso eu acho fundamental a gente pensar nesse monitoramento da rede, né? Muitas vezes a gente se fixa apenas na natureza quantitativa, né? Vendo o desempenho das escolas, comparando as escolas umas com as outras, mas o mais importante é essa interpretação, porque eu tenho diferentes atividades, eu posso ter um desempenho muito bom e ser uma escola extremamente conservadora, né? Em que o professor faz apenas prova em cima de prova, né? Mas os alunos não têm a oportunidade de trabalho em equipe, de apresentações orais, de um trabalho mais coletivo, de inserção na comunidade, né?
não se forma enquanto pesquisador, isso não vai aparecer nos exames, nas provas que vão ser sugeridas nos exames em larga escala. E alguns professores podem ter sim feito diferença na vida desses alunos que já fazem pesquisa com próprios pesquisadores, com trabalho de campo, com relatórios, discussões, com trabalhos com outras linguagens, usando dramatização, exposições orais. Então, a gente tem que pensar nesse monitoramento da rede também numa perspectiva qualitativa e interpretativa. Eu preciso interpretar esses resultados de acordo com as condições e os contextos em que esses resultados aconteceram, né? Então, eu tenho algumas experiências de acompanhar algumas escolas através dos meus estudantes, e tem grupos de teatro assim, com apresentações extremamente ricas, com linguagens interessantíssimas, com construção de figurinos, construção de cenários. Então, eu fico pensando, será que esses resultados que a gente está vendo aí e que às vezes levam lá para o centro de educação em apresentações artísticas, culturais, será que isso tem algum reflexo no desempenho que essas crianças e que esses jovens apresentam nos exames em larga escala? Então, na interpretação, eu preciso condicionar, né? A avaliação em larga escala não pode ser o determinante de quem é a melhor ou quem é a pior escola. Eu preciso condicionar a esses contextos particulares e essas diferentes linguagens e estratégias didáticas e desenvolvimentos dos sujeitos que eu tenho na minha sala de aula. Para isso, eu preciso pensar não apenas nessa natureza dos recursos que eu vou utilizar, mas eu também preciso pensar em como eu vou observar e vou registrar esses dados, né? Então, muitas vezes, exigem mudanças conceituais profundas e que não aparecem, porque na regulação da aprendizagem eu fiquei ainda na aprendizagem formal e clássica, né? Então, tem aprendizagens do mundo da vida, né, desde a década de 80, né, que os estudos da psicologia cognitiva vêm trazendo que o mundo da vida, às vezes, faz interpelações e requerimentos que os sujeitos respondem com muita prontidão, né, mas que a escola nem se apropria desses referenciais. Então, como é que eu posso trabalhar dados qualitativos, trabalhar de maneira analítica esses registros para que, de fato, possam expressar os avanços que meus estudantes conseguiram no seu desempenho e organizar novas práticas a partir disso, né? Então, nesse sentido qualitativo e interpretativo, eu penso que a gente está falando de uma avaliação, como Ana Maria Saúl chamou, de uma avaliação emancipatória, que é aquela que vai trabalhar não apenas o resultado, o processo, mas ela analisa, ela interpreta, ela toma decisões, ela reorganiza o ensino, pois o que é mais importante não é apenas o desempenho formal, mas também as atitudes, os saberes, as capacidades, a comunicação, a negociação e tudo que vai ter como processo de análise e de reflexão criativa, né? Então, é interessante que a gente pense nessa capacidade de pensar sobre a sua produção, né? É o que a psicologia chama metacognição, né? Que muitas vezes os estudantes saem de uma atividade que vai ter notação e como é que foi? Foi ótima, né? E o aluno se sai super mal, né? Porque ele não tem nem a capacidade de saber o que está sendo exigido dele. Ele não pensa sobre o que aquela atividade, o que aquela avaliação requer dele. Então, é muito importante que a gente pense nesses processos metacognitivos como formas de autocontrole e autorregulação. É o estudante que tem que saber, não é só a avaliação que o professor faz dele, mas como é que ele vai, a partir da transparência de metas e de critérios que o professor vai delineando na sua disciplina, na sua área, dependendo do nível de ensino. Claro que com os pequenininhos os acordos têm que ser mais pontuais, mais direcionados, né, mais paulatinos, né? Os maiores a gente já pode ir dando mais densidade, né? Mas é importante que a gente vá criando essa cultura de crítica, né? E não só apenas da sua própria produção, mas também democratizando no coletivo essa construção para que as mudanças aconteçam de uma maneira solidária, né? A gente observa
no acompanhamento de escolas, a gente observa que cada vez mais esse sentido de competitividade, né, elege alguns eleitos, né, os meninos chamados, até vou orientar uma dissertação agora nesse sentido, os protagonistas e os outros. Eles são protagonistas da sua vida, né? Eles são protagonistas na escola também. Então, como é que a gente pode ir criando, nesse acompanhamento da aprendizagem, um sentido de solidariedade? Porque essa negociação é que vai mudando a lógica do resultado, não apenas para uma aprendizagem estanque, mas de uma aprendizagem de fato que seja consciente, que seja consistente, que vá conseguir garantir a clareza dos critérios que o estudante vai tendo, do que é que ele precisa estudar mais, onde é que ele precisa se concentrar, onde é que ele precisa se reorganizar. E aí a natureza da avaliação ela vai ser diferente, porque tem alguns conteúdos avaliativos que vão trabalhar com fatos, outros com conceitos, outros com procedimentos, e às vezes a gente coloca tudo isso de uma maneira só. Aí o aluno não sabe nem por que errou. Ah, professora, eu errei uma vírgula. Ah, professora, eu errei um número e você tirou todo. Então, o aluno precisa compreender, ter a clareza de que critérios você está avaliando, dependendo da natureza do conteúdo que vai ser trabalhado. Por exemplo, se é uma atividade de procedimento, é o procedimento que vai ser avaliado. Então, a vírgula, o ponto, tudo isso faz diferença, né? Então, em termos técnicos, essa clareza dos critérios, ela vai dando um pouco como é que o professor vai observar, vai intervir e vai mediar as aprendizagens. E agora tentar responder uma questão que a gente se fez lá atrás, no slide, quando avaliar? Quando é que eu avalio, né? Muitas vezes os professores ficam numa rotina de testes, de exames, de atividades para nota o tempo inteiro, né? Quando a gente pergunta quando avaliar numa perspectiva de acompanhamento, eu estou falando num processo contínuo e não apenas pontual. Não é a semana de prova, não é a semana de avaliações, né? Mas é um processo constante e nesse processo, em diferentes períodos, com diferentes momentos, com diferentes situações, o professor ir registrando as suas observações e ressignificando os seus processos de ensino, retomando as estratégias didáticas e favorecendo as aprendizagens dos estudantes, que é a nossa grande meta de acompanhamento. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês a atenção. Espero que essas 4 videoaulas elas possam sugerir o debate, a reflexão no cotidiano das escolas onde vocês atuam, né? Eu sei que nunca essa videoaula substitui o olho no olho da gente interagindo na sala de aula, as questões que sugeriam e que vocês podem fazer, poderiam ter feito, mas o interessante é que a gente tem aqui algum esboço onde vocês se ancoram para começar as reflexões. Eu sugeri, indiquei alguns textos de aprofundamento para cada aula e que vocês poderão ler e consultar e, sempre que possível, criar debates coletivos na escola. Eu acredito muito na formação continuada dos professores e vocês mesmos nas escolas criando oportunidade de reflexão sobre a prática. Espero de alguma forma ter contribuído com essa reflexão que vocês vão fazer no dia a dia aí das escolas. Obrigada e um grande abraço.